Senhoras e senhores, pedimos a atenção de todos. Convidamos agora o presidente do IASP, Dr. Renato de Melo Jorge Silveira, e o nosso palestrante convidado, o excelentíssimo senhor Nelson Jobim, para o início da palestra. Excelentíssimo senhor Dr. Nelson Jobim, tantas vezes ministro, mas sempre advogado. Excelentíssimo senhor Dr. Rui Celso Relli Fragoso, digníssimo ex-presidente do IASP, pessoa que se confunde com esta casa, com sua história e importância. Excelentíssima senhora professora Ivete Senise Ferreira, ex-presidente do IASP, da Ordem dos Advogados, primeira diretora da Faculdade de Direito da USP, exemplo de mulher docente, advogada e liderança, que também, não só pela Ordem, mas pelo IASP, vai ser proximamente homenageada. Excelentíssimo senhor Dr. Zé Horácio Ralph Rezende Ribeiro, ex-presidente do IASP, meu sempre caro amigo e figura marcante desta casa. Excelentíssimo senhor Dr. Leonardo Sica, vice-presidente da Ordem dos Advogados. Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Flávio Borges Durso, tantas vezes presidente da OAB São Paulo. Excelentíssimo senhor Dr. Caio Silva Santos, ex-presidente da Ordem dos Advogados. Excelentíssimo senhor Dr. André Garcia, digníssimo presidente da ASP, entidade co-irmã e sempre tão presente. Excelentíssima senhora doutora Renata Maris, digníssima vice-presidente da ASP. Também cumprimento, nessa oportunidade, os excelentíssimos senhores doutores Mário Luiz Oliveira, Luiz Perissé, em nome de quem cumprimento todos os ex-presidentes da ASP, excelentíssimo senhor doutor Eduardo Salucci, querido amigo, presidente do MDA, excelentíssimo senhor doutor Cássio Namur, sempre presidente da Associação Internacional de Juristas de Direito de Família, excelentíssimo senhor doutor Fernando Zé da Costa, amigo desde sempre e digníssimo secretário municipal de Justiça, excelentíssimo senhor doutor Luiz Carlos Muta, digníssimo presidente do Tribunal Regional Federal, sempre tão próximo também desta casa, excelentíssima senhora doutora Cláudia Fanucchi, representando o Tribunal Eleitoral, excelentíssima senhora doutora Laura Matos, digníssima vice-presidente da APAMAGES, excelentíssimo senhor doutor Regis Fernando de Oliveira, sempre professor, ex-deputado e ex-prefeito, excelentíssimo senhor doutor Augusto Arruda Botelho, amigo desta casa, ex-secretário nacional de Justiça. Gostaria também de fazer as minhas homenagens à OAB de Pinheiros, a tantas outras casas amigas que aqui estão, e homenagear cada um dos senhores e das senhoras convidados que engrandecem esta instituição, personificando-a cada vez mais. E o faço, em especial, nas pessoas da professora Maria Garcia, do meu caríssimo Luiz Inácio Homem de Melo, Zé Luiz de Oliveira Lima, entre tantos outros advogados aqui presentes. Gostaria ainda de agradecer a minha diretoria, a qual se empenha, acima de tudo, para traçar um IASP melhor, agradecendo todo o staff da casa. Senhor ministro, senhoras e senhores, é uma felicidade muito grande estar aqui no mês da advocacia, aproximando Rio Grande e São Paulo. Esta casa, senhor ministro, está a completar 150 anos. São 150 anos, sempre digo e repito, dedicados à advocacia, à cidadania e ao direito, à missão acadêmica, à missão de uma vida. Como bem sabe, nosso homenageado, que é também, por sua vez, tão próximo a outros institutos, foi através destes, ainda no século XIX, que tentou-se pela primeira vez ancorar a advocacia em um mundo que aguardava a ordem. Diferentemente do IAB, que tinha, por sua vez, um viés político, aqui a preocupação sempre foi acadêmica. E essa é uma lição. Uma lição que, como, por exemplo, sempre faz recordar o Dr. Euclides, foi marcante pelo fato do IASP ter desenhado pela primeira vez um código de ética, servindo de modelo ao depois para a própria Ordem dos Advogados. Atuou esta casa
significativamente na formatação do Código 16. Participou ativamente de tantos momentos e revoluções, como as de 24, 30 e 32. E aqui, caro Dr. Nelson, uma aproximação do espírito gaúcho e do espírito paulista, o fervor patriótico e a preocupação com o bem comum. No caso do IASP, cercado por uma paulistanidade própria, que viveu e batalhou por um Brasil e um São Paulo melhor. O IASP, a seu modo, trabalhou em todas as constituições da República. Lutou, enfim, como também fez nosso homenageado, pela democracia em muitos campos e oportunidades. Nesse sentido, é uma enorme honra e feliz coincidência receber hoje aqui Dr. Nelson de Azevedo Jobim. Gaúcho de Santa Maria, teve ele já seu avô, governador do Estado. Formado em Direito, passou a advogar e dar aulas de processo civil e filosofia na Federal daquele Estado. Mestre em filosofia analítica e lógica matemática, seu espírito indomável levou também à política de classe. Foi atuante na OAB. Depois foi a Brasília e lá partiu, ou principiou, a dar aulas na UNB. Rapidamente, lançou-se também à Assembleia Constituinte, sendo eleito e encarregado de relatorias daqueles trabalhos. Depois, foi ministro da Justiça do governo Fernando Henrique. E que ministro? Fez leis e inovou o direito. Chegado o grande momento, por fim, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, onde também foi presidente. Depois de quase uma década absolutamente marcante, aposentou-se prematuramente. Retornou à advocacia. Mas o espírito público voltaria a chamá-lo. Em 2007, voltou à política e foi nomeado ministro da Defesa, onde teve um significativo papel em momento tão delicado. Depois de novamente voltar às lides forenses, foi chamado a outras tantas funções. Uma história, enfim, tão rica e absolutamente magnífica. Conhece o nosso homenageado como poucos, tantas instituições e institutos, mas agora a honra é nossa de tê-lo entre nós. Conhece a justiça, os tribunais e as dificuldades de cada qual. Todas as suas passagens são impactantes, chegando mesmo, por que não dizer, à recordação da Ordem do Sino, mas isso me comprometeu a não mencionar e deixar para Sua Excelência qualquer alusão ao mesmo. Nelson Jobim é, sob tantas lentes, um homem jurista, político, enfim, completo. Soube de tudo, sabe de tudo, viveu de tudo e tem experiência em tudo. Com rara sabedoria como juiz, advogado, político e presidente da mais alta corte do país, deve sempre ser ouvido. E aqui nos encontramos justamente para isso. Senhoras e senhores, o ministro, mas sempre advogado, Nelson Jobim, a falar sobre a judicialização da política e ativismo judicial. Meus amigos, boa tarde. Eu quero fazer uma referência. Quando eu cheguei aqui, o Augusto Arruda Botelho reclamou que eu estava sem gravata. Aí eu disse para ele que eu já assisti o desaparecimento do chapéu. Todo mundo usava chapéu. Agora começou o desaparecimento da gravata. Então eu já estou tomando na frente, porque eu não tenho muito tempo para assistir tudo. Bem, vamos tentar fazer um voo rápido sobre esse assunto, mas antes é importante, vejam, as instituições jurídicas e o comportamento dos atores é tudo dentro de um contexto político mais amplo. E é isso que eu gostaria de tentar pôr a vocês. Lembrem-se que o Estado liberal, que durou praticamente até a Primeira Guerra Mundial, o Poder Judiciário estava afastado, era completamente fora do jogo. Mas depois, com o Estado de Providência, começaram a se criar direitos, e principalmente direitos individuais. E aí começou a aparecer algumas manifestações do Poder Judiciário. E, por último, começou a crise. Nos anos 70, nos anos 80, começou a crise do Estado de Providência. Um problema de déficit orçamentário, enfim, uma série de problemas que todos vocês conhecem.
E é dentro desse conjunto que eu queria olhar o problema do Poder Judiciário. Vejam, em primeiro lugar, isso tudo que nós estamos falando aqui está vinculado à separação de poderes. O tema é separação de poderes, que é um tema extraordinariamente político e basicamente político. Então vejam o seguinte, quanto à separação de poderes em relação ao judiciário, nós tivemos, historicamente, soluções distintas. Umas com matriz estatocêntrica e outra com matriz juspersonalista. Ou seja, de um lado o Estado, e a segunda matriz era juspersonalista. Eu não vou incomodar vocês para ver que esse assunto já vinha desde Aristóteles, Platão, etc. e tal. E o cristianismo, inclusive, com as posições assumidas por Dom Agostinho. Mas eu não vou chegar nisso, porque senão não vamos terminar essa história. Quais foram as soluções da história em relação a isto? Poder judiciário de um lado e os demais poderes do outro. Nós tivemos duas variantes mundiais. A primeira variante era a variante legalista, ou seja, supremacia do parlamento. O parlamento era que tinha supremacia e, portanto, o judiciário estava fora desse jogo. Daí porque nós estamos chamando de variante legalista. Isso começou na França. Quando no Ancien Régime, lembre-se que no Ancien Régime, o rei editava as leis e essas leis eram registradas nos parlamentos. Parlamentos eram os tribunais da época, etc. Só entrava em vigor se registrada nos parlamentos. Veio a Revolução Francesa e aí surgiu um problema. Dentro dos quadros da Revolução Francesa não tinha magistrados. Os magistrados todos eram da aristocracia, vinham da aristocracia. E, portanto, estavam ligados ao Ancien Régime. E aí o que se passou? A Revolução Francesa, que começou em 1789, ela percebeu de que toda a legislação que a burguesia trazia para o direito positivo, lembre-se que até então a discussão era o direito natural e o direito positivo. E se falava muito no direito natural naquele momento. Quando a burguesia assumiu o governo, o Estado, através exatamente da Revolução Francesa, o que ela começou a fazer? Começou a positivar o então direito natural, que era o direito da burguesia. E aí, o problema da burguesia era, e agora? O direito que nós estamos positivando, e aí tem um exemplo maior, que é o Código de Napoleão. O exemplo, esse direito que estamos positivando vai ser aplicado por juízes com a cabeça do Ancien Régime? Essa era a dificuldade política da Revolução Francesa e dos revolucionários franceses, então. Eu não vou referir aqui as diversas constituições, etc. Tem um histórico de todas as constituições, começando pela Constituição de novembro de 1790, em que começa a aparecer uma discussão. E aí o que eles fazem? Dois caminhos eles usam. Cria-se um corte de cassação, ou um tribunal de cassação, se quiserem, junto ao poder legislativo, com a capacidade de interpretar as leis. Então, vejam o que acontecia com esse tribunal de cassação no início, na parte jurídica. Depois eu vou falar na parte acadêmica. Na parte jurídica, o tribunal de cassação era um tribunal ao lado do legislativo, era composto e eleito pelo legislativo, e a função deles era interpretar a lei e evitar que os juízes viessem a aplicar a legislação na cabeça do Ancien Régime. Era a forma de assegurar politicamente a vigência do Código de Napoleão. Lembre-se, quando a gente estudou filosofia do direito, aliás, introdução à ciência do direito, etc., uma das coisas que estava muito era a interpretação da lei. E aí você vinha nossos professores da época, diziam, vamos falar primeiro na escola da exegese. E aí diziam que a escola da exegese, o juiz, esse era Bouche de la Loi, etc., etc., e que
era uma escola que não tinha mais sentido, nós ouvimos muito isso. Que depois tínhamos que discutir o problema da social, etc. Só que a escola de exegese não era uma decisão jurídica, não era uma decisão acadêmica, era uma decisão política. Eles necessitavam que os juízes não interpretassem a lei. Daí porque o juiz era Bush de la Loi. Ele tinha que aplicar a lei, ponto. E por que ele tinha que aplicar a lei? Porque a lei era do parlamento. E não se admitiria que um órgão não composto por representantes populares pudesse alterar o conteúdo produzido pelo parlamento. Essa é a razão da escola da exegese. Ela tinha função política à época. Tinha uma função instrumental para afirmar a segurança do direito burguês que havia sido constitucionalizado ou positivado, principalmente no Código Napoleão. Essa variante legalista ainda continua na França. Toda a evolução que nós vemos da Revolução Francesa, com todos os períodos da Revolução Francesa, primeiro o período que era o período da Assembleia Constituinte, depois o período da Convenção, e depois ainda o período do Diretório, e na Convenção, lembre-se, Robespierre, etc. e tal, tudo isto continuou na Constituição Gaullista de 58. Ficou mantido o Tribunal de Cassação, mas cria-se um órgão distinto, que era o Conselho Constitucional, que tinha a capacidade prévia de examinar a lei. Se a lei fosse a sanção do presidente da República, votada pela Assembleia Nacional, o que acontecia? E ele tivesse dúvidas, ele consultava, submetia a matéria, se ela era constitucional ou não, ao Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional funcionava como protetor de quem? Do parlamento. Ou seja, da Constituição, neste caso específico, fazendo essa evolução. Essa foi a variante que predominou grande parte nas situações políticas ou estados políticos que decorreram da Revolução Francesa. Mas, afora esta variante legalista, em que quem queria a proteção do legislador, surge também uma segunda variante, que é a variante judicialista. E esta variante judicialista era para se proteger, a primeira é proteger o texto, a segunda era para se proteger do legislador. A primeira era se proteger dos juízes, que poderiam mudar o sistema produzido pelo legislador. Então, tiravam fora. Essa segunda variante surge, que nós denominamos de variante judicialista, e que visava a proteção exclusiva do legislador. E também nós temos que lembrar de que isso não acontece de graça. Não nasce da academia. A academia depois sintetiza tudo isso, organiza, dogmatiza, etc. Mas é bom lembrar de que o grande surgimento desta variante chamada judicialista, que era proteger-se do legislador, surgiu com o Judicial Review americano. Só que o Judicial Review americano foi um produto de um grande debate político. Observem bem, Hamilton, quando da Convenção de Elaboração da Constituição Americana, o extraordinário Vitor Nunes Leal tem um trabalho que nós, quando no Ministério da Justiça publicamos os trabalhos do Vitor Nunes, escolhidos pelo José Paulo Pertence e eu, e publicamos isso. E está lá um discurso, um trabalho do Vitor Nunes, que diz o seguinte: e os inimigos da burguesia, uma vez posta a nobreza fora do combate, viriam a ser uma classe mal nascida, a classe dos assalariados. A esse respeito, há uma frase de Hamilton, eu vou ler. Não podemos ainda ser considerados como um corpo homogêneo, falando isto na elaboração da Constituição Americana, no qual todas as coisas que afetam uma parte do mesmo afetam igualmente a sua totalidade. Ao construir um sistema que desejamos que dure para as idades futuras,
não devemos perder de vista as mudanças que essas idades trarão consigo. Um acréscimo da população aumentará necessariamente a proporção daqueles que terão que sofrer os embates da vida, desejando secretamente uma melhor repartição dos seus benefícios. É possível que, com o tempo, estes, os assalariados, na linguagem de Vitor Nunes, superem os que encontram bem situados economicamente. De acordo com as leis do sufrágio, o poder passará às mãos dos não possuidores. E como havemos de nos preservar disto? Diz ele, pergunta ele, baseando-se em princípios republicanos, como vamos poder prevenir o perigo em todos os casos de coalizões interessadas em oprimir a minoria que devemos defender? Minoria quem era? Os proprietários, os possuidores. Aí diz ele, o poder judicial, tal como numa monarquia, é uma excelente barreira para o despotismo do príncipe. Na república, é uma barreira não menos excelente às ingerências e opressões do órgão representativo, que era o legislador. Porque com o voto sufrágio universal, o Congresso, a Casa de Representantes e o Senado seria dominado, teoricamente, pensando ele, pelos não possuidores. E aí produziriam leis que atacariam os possuidores. Então ele pensou, olha, precisamos ter um tribunal para proteger isso. E diz ele assim, o poder judicial, tal como numa monarquia, é uma excelente barreira para o despotismo do príncipe, na república é uma barreira não menos excelente para as ingerências e opressões do órgão representativo. Daí a utilização norte-americana do conceito de Constituição como instrumento de diluição da legalidade democrática e da reversão e relativização do papel e função dos órgãos legislativos. Vejam, isso aqui é da época da Constituição Americana. Parece que eu estou lendo Canutilho. Constituição de dirigentes, tal. Para quê? Para tentar mexer com o legislativo. Agora, as coisas foram assim. Criou-se a Suprema Corte Americana na Constituição Americana, mas não tinha surgido um problema político para o surgimento dessa disputa política entre o legislador e a Constituição. Porque a Suprema Corte era para proteger a Constituição em relação ao legislador. E aí nós surgimos um problema político. Eleições de 1800 nos Estados Unidos. Os federalistas são derrotados. John Adams e Alexander Hamilton são derrotados na eleição de 1800. A base desse conjunto, desse partido, dos federalistas de então, eram os proprietários e comerciantes. Já os republicanos foram vitoriosos. Com quem? Com Jefferson. A base dos republicanos, de então, não de hoje, fazendeiros, homens da fronteira e classes devedoras. Esta era a base política que elegeu Jefferson presidente da República, elegeu a maioria do Senado americano e a maioria da Casa de Representantes. Ou seja, ficou com todo o Partido Republicano, ficou com a maioria dos três poderes. O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E aí surgiu um troço curioso, bobo, inclusive. Antes da posse, que seria em março de 1801, em que Jefferson assumiria o poder junto com todos os federalistas, Adams resolveu tomar conta, fazer com que os federalistas assumissem o poder judiciário. E aí ele fez a nomeação daquilo que se chamava os Midnight Judges. Ou seja, todo o período final, até chegar ao governo de Jefferson, todos os tribunais judiciais americanos passaram a ser ocupadas por maioria federalista, indicada pelo Partido Federalista, por Adams. E teve um sujeito que foi nomeado, por uma bobagem.
um negócio que não tem grande sentido. Chamava-se William Marbury. Ele foi nomeado como juiz de paz do Distrito de Colômbia 3 dias antes da posse de Jefferson. E esse juiz de paz era um juiz de meio expediente. Pois bem, quem era o secretário de Estado de Adams? Chamava-se John Marshall. E naquela época precisava o secretário de Estado entregar um diploma ao nomeado. No caso específico que estamos falando, é Marbury. E aí o que aconteceu? Ele esqueceu. Deixou o diploma na gaveta da mesa da Secretaria de Estado, que passou a ser assumida por quem? Por Madison. Madison, secretário de Estado de Jefferson. E aí encontraram o tal de diploma de Marbury, que não tinha grande significado como juiz, mas tinha significado político. Jefferson instrui Madison de não entregar o diploma. Os federalistas, com isto, para tentar atingir os republicanos, resolveram entrar com uma demanda judicial contra Madison, que era o secretário de Estado que não queria entregar o tal diploma. E o que ele faz? O que eles fazem? Resolvem fazer isso para quê? Para pegar o novo governo numa coisa que os americanos é grave, broke of the law, quebra da lei. Aí eles entram com um writ of mandamus, que corresponderia mais ou menos ao nosso mandato de segurança. E aí surge o caso famoso de Marbury versus Madison. Só que, antes da posse de Jefferson, Adams nomeia John Marshall como presidente da Suprema Corte americana, já que lá, até hoje, o presidente da República é que indica, que nomeia o presidente da Corte, não é eleito por eles. Ou seja, o personagem que esqueceu de entregar o diploma passou a ser membro da Suprema Corte e presidente da Suprema Corte. E o writ of mandamus cai na mão dele. E ele vai julgar o writ of mandamus. Agora quero mostrar para vocês a habilidade política de Marshall. Veja que eu não estou falando nada em jurídico, estou falando em história política. Qual foi a estrutura da decisão de Marshall? Vejam a mudança em relação às perguntas que os nossos juízes de hoje se fazem. Qual foi a primeira pergunta? Nós fazemos sempre a pergunta sobre competência. O juiz recebe o processo, diz se é competente ou não é competente, etc. Aí esse não é competente, manda para o outro. Tá. Bem, ele começa perguntando o seguinte, Marshall. Há, da parte do notificante, Marbury, direito à comissão que ele requer? Ele tem direito a ser nomeado juiz? E ele responde sim. Vejam que ele começou a falar no direito material primeiro, não tem nada a ver com o processo. Segundo, se ele tem esse direito, e esse direito foi violado, as leis de seu país facultam o recurso? Sim, writ of mandamus. Então, vejam bem, ele primeiro afirma a existência do direito material, na linguagem moderna, de Marbury. Segundo, ele admite que o procedimento judicial, o writ of mandamus, estava correto. Examina a procedência, ou seja, sustenta primeiro o direito material e segundo o direito processual. Agora surgiu um problema. Diz a terceira pergunta, que aqui vem o tema. Se as leis do país facultam o recurso para garantir o direito, será o mandamus, o recurso será o mandamus, o writ of mandamus, emanado desse tribunal? É a pergunta que ele fez. Aí surge um problema político. O Partido Republicano e Madison não tinha condições de conflitar com o governo de Jefferson. Ou seja, ele teria a ideia inicial nossa seria, não, vai julgar inconstitucional, etc, etc. E aí o que ele faz? Ele não enfrenta, não vai por esse caminho, porque não tinha condições políticas de fazê-lo. Isso não tem dúvida. Ele vai para outro caminho.
e conclui da seguinte maneira: mas o Suprema Corte tem competência para julgar isso? O writ of mandamus? A competência da Suprema Corte para essa finalidade foi instituída pelo ato judicial de 1797. Então ele diz o seguinte: pode a lei ordinária definir competência da Suprema Corte? E ele diz que não. Não, não é. A competência do tribunal decorreu de lei orgânica dos tribunais judiciários, diz a decisão, que contrariou a Constituição quanto à competência da Suprema Corte, porque atribuiu-se à lei a possibilidade de ampliar e mexer na competência que era definida na Constituição. Aí veio o seguinte, e ele termina dizendo o seguinte: princípio essencial para todas as constituições escritas, que uma lei contrária à Constituição é nula, void, e que os tribunais têm, como outros departamentos, estão vinculados a esse instrumento. Ou seja, tirou o corpo fora. Disse que tinha direito, disse que havia o writ of mandamus, mas disse, mas não pode ser a Suprema Corte. O processo foi arquivado. E aí surge o Judicial Review, que era a possibilidade da Corte, do Suprema Corte, controlar quem? O legislador, para assegurar a vigência da Constituição. E aí começou a história do Judicial Review. Ou seja, o Judicial Review não foi nenhuma invenção acadêmica, foi um processo político, claro. A gente, normalmente, quando estuda direito constitucional, não fala nisso, né? É raro falar nisso. Mas está lá. Esse é o processo histórico. Ora, e está indo. Ou seja, você tem, necessariamente, essa situação. Ou seja, fica um contrapoder daquele poder que a Constituição identificou como ameaça principal, qual seja o legislador. Posteriormente a isso, já no século XX, aparece Kelsen, com a Constituição Austríaca, e dá uma solução, uma terceira solução. Aqui nós temos a solução francesa, proteção contra o juiz, a solução inglesa, americana, proteção contra o legislador, e aí o terceiro gênero, criado pela Constituição Austríaca de 1920, que sabemos todo, que foi trabalho do Kelsen, ele primeiro reconhece como ameaçadores o legislador e os juízes, os dois. Toma a posição americana, que o legislador ameaça a Constituição, e toma a posição dos juízes, que ameaçam a Constituição, nas suas sentenças. E aí ele defende de que o Supremo seria, essa Suprema Corte, o Tribunal Constitucional de Kelsen, seria o legislador negativo. A função era legislar negativamente. Não pode. Não pode. É inconstitucional a lei, a sentença também não aplicou a Constituição, etc. Ou seja, há uma composição aqui curiosa e um método de trabalho distinto. Elementos jurisdicionais e elementos políticos introduzem dentro desse processo. O poder legislativo, contravenção para prevenir a contravenção da Constituição, e o poder judiciário, que é a contravenção da sentença com caráter subordinado e derivado da magistratura. Ou seja, queria primazia da Constituição em relação às leis e primazia das leis em relação aos juízes. Essa foi a solução de Kelsen. Agora vamos pensar o que aconteceu com o Brasil. Desculpe eu ser longo nessa história toda aí. O Brasil começou no Império, na Constituição Imperial de 24, com a variante legalista, porque tem um dispositivo que estabelece, que é o artigo da Constituição Imperial, de 24, que atribui à Assembleia Geral do Império, que era a Câmara de Deputados, a Casa da Câmara e a Casa do Senado, fazer leis, interpretá-las, suspendê-las e revogá-las.
Ou seja, a interpretação da lei era da competência, pega o regime francês. E no regime francês tinha o seguinte, o Tribunal de Cassação recebia a reclamação, ele indeferia, ou deferia a reclamação e mandava baixar os autos para o juiz de primeiro grau decidir o mérito. Ele não examinava o mérito, ele examinava se havia compatibilidade entre o conteúdo material decidido e a Constituição. Mandava para o primeiro grau. O primeiro grau decidia de novo. E mantivesse a mesma situação, o que fazia? O que a Corte, o Tribunal de Cassação tinha que fazer? Ele se referenciava, ou se referia ao Poder Legislativo para que houvesse um referer, ou seja, que dissesse qual era a interpretação da lei. Observem que assegurava a interpretação da lei sempre ao Poder Legislativo. No Império, nós tivemos essa variante. Se atribuiu ao Poder Legislativo o poder de interpretar a lei, ou seja, o que eu estou chamando aqui de variante legislativa, ou melhor, legislativa. Agora veio a República. Vocês estão de convir comigo que a República nasceu de um golpe de Estado. Não era para derrubar a monarquia. O Marechal Deodoro, representando o Exército Imperial, precisava derrubar o gabinete do Visconde de Ouro Preto, porque o Visconde de Ouro Preto tinha problemas com o Exército, problemas orçamentários. Ou seja, o Visconde de Ouro Preto contingenciava, usando uma linguagem moderna, as verbas destinadas ao Judiciário. E o Marechal Deodoro odiava o gabinete liberal. Então, o movimento do dia 15 de novembro foi para derrubar o gabinete imperial e ser nomeado, a juízo de Teodoro, o conselheiro Saraiva como presidente do conselho. Lembra-se que aquele regime era parlamentarista, para substituir o anterior. Pois bem, nesse movimento, os republicanos, que eram uma minoria de gorila, que, capitaneados, no caso, por Benjamin Constant Botelho de Magalhães, que era um capitão, professor da escola militar e ferrenho republicano, ele faz uma intriga na noite do dia 15. E uma intriga que é narrada, alguns ocultam essa história, mas tem dados históricos nesse sentido, faz uma intriga dizendo o seguinte: olha, ao Marechal, na noite do dia 15, o imperador descerá de Petrópolis no dia 16, amanhã, e vai nomear como chefe de gabinete o senador Gaspar da Silveira Martins, que era inimigo do Deodoro. O Deodoro havia sido comandante das forças imperiais no Rio Grande do Sul. E aí tem um problema lá digamos, romântico, em que o Gaspar da Silveira Martins, que era um malandro tremendo, rouba a amante do Marechal. O Marechal ouve aquilo, sai e transforma aquilo que seria a queda do gabinete imperial do Visconde de Ouro Preto, transforma em proclamação da República. Derruba a monarquia. E, como sempre, como inaugurando uma moda no Brasil, no dia 16 é editado um decreto com a data do dia anterior, derrubando a monarquia e instituindo a República. Bom, instituída a República, iniciando o processo republicano, o que aconteceu? E aqui vem o grande problema. Não havia republicanos capazes de controlar o processo político. E aí, os republicanos, inteligentemente, que eram jovens, todos jovens, principalmente os republicanos do Júlio de Castilhos, etc., os republicanos conseguem fazer regulamentar a eleição para uma constituinte. Houve uma divergência. O apostolado positivista do Rio de Janeiro, comandado por Miguel Lemos, queria que o Marechal outorgasse uma Constituição. Os positivistas gaúchos, liderados por Júlio de Castilhos, queriam uma eleição de uma Assembleia Constituinte. Ganhou a tese da eleição e a Constituição da Assembleia Constituinte. Mas como é que ia fazer? Como é que ia se fazer? Tinha que ser eleito. E eleito quem? E aí surge o problema para os republicanos.
se nós fizermos a eleição nos moldes da lei de 1881, os monarquistas vão tomar conta da Assembleia. Nós precisamos ter maioria republicana. Eles fizeram, não vou falar nisso aqui, mas fizeram uma alteração substancial, inteligentíssima, feita por Alvim, para a eleição, e acabou os republicanos serem maioria, pela engenharia eleitoral clássica. Então, já em 1890, quando houve a Assembleia Constituinte, que deu a Constituição de 91, houve um grande debate. De um lado, os positivistas gaúchos, que privilegiavam a União. E, de outro lado, os positivistas cariocas de Miguel Lemos, que queriam assegurar aos estados, às antigas províncias, agora estados, o poder de se separar da União. É por isso, não é por outra razão, que nós temos como causa pétrea da Constituição o federalismo. Porque, de forma, não pode sair do federalismo. Ou seja, os estados não podem tentar se afastar. E tem essa discussão muito interessante. Eu pesquisei os anais da época, inclusive tem um livro do Ruri, que tem uns extratos de tudo isso. Pois bem, aí se indica, em 1890, vem uma Constituição provisória. E a Constituição provisória manifesta, desde logo, o problema federalista, porque ela atribui ao, então, agora Supremo Tribunal, o controle das sentenças dos juízes estaduais, com aqueles fundamentos, se forem aplicar em detrimento da lei federal, etc., que nós conhecemos hoje. Não tinha nenhuma possibilidade de controle pelo Supremo das leis federais, só das leis estaduais. Porque o problema que eles viviam naquele momento era a pretensão da dissolução da Federação Brasileira. Porque, vejam, os republicanos tinham que ser federalistas, necessariamente, e por quê? A República. Porque o Império era um regime parlamentarista. Os republicanos, por sua vez, precisavam destruir o coração da monarquia, que era o Rio de Janeiro. E aí eles atribuem poderes legislativos aos estados e criam os tribunais de justiça nos estados. Aí surgiu o seguinte problema. Haverá uma questão em que o juiz pode pretender aplicar a lei estadual em detrimento da lei federal. E aí se criou essa figura de controle das decisões das justiças estaduais, para permanecer, para assegurar a unanimidade. Isso se reproduziu depois no Decreto 848, de 1890, e, por fim, vem a Constituição de 91. Exclusivamente o controle das leis, das sentenças da justiça dos estados. Ou seja, nós tínhamos ainda um controle difuso, porque era dos juízes, com uma variante judicialista. Pois bem, ou seja, estamos controlando os juízes. Aí vem uma coisa curiosíssima e politicamente muito importante, que é de 1894, em que se acresce um dispositivozinho escondido numa lei enviada pelo ministro da Justiça ao Parlamento, Campos Salles, que foi lá sustentar a lei, que era a reorganização da Justiça Federal. Aí você abre, lê o projeto do governo de Campos Salles, não tinha nada. Mas, de repente, na lei aparece um dispositivo. E um dispositivo que dizia o seguinte: os juízes e tribunais, geral, apreciarão a validade das leis e regulamentos e deixarão de aplicar aos casos ocorrentes as leis manifestamente inconstitucionais e os regulamentos manifestamente incompatíveis com as leis e com a Constituição. Passou a termos, então, um controle concentrado. E aí nós tivemos um modelo híbrido. E o modelo híbrido surgiu, e quem foi o personagem? Um personagem que a gente esqueceu, e depois ele veio ser ministro supremo, Amaro Cavalcante.
E Amaro Cavalcante havia se formado em Albany, nos Estados Unidos, e advogara perante a Suprema Corte. E ele enfiou esse negócio lá. Por quê? Porque ele tinha medo, e corretamente, o que aconteceu, de que as primeiras eleições do Parlamento Republicano teriam regidas pela lei anterior, não pelo regulamento Alvim. E aí poderia haver uma maioria de não republicanos dentro do parlamento, produziriam leis contra a Constituição republicana. Ou seja, você tem a Constituição aqui, passando por baixo, legislação com a cabeça do regime anterior. Estabeleceu, então, a Suprema Corte a competência de mexer nisso também. Então, ficou o controle das sentenças estaduais e o controle também da legislação federal e estadual. E aí nós avançamos, e aí vem um problema curioso. Até então, nós tínhamos o regime difuso. Com essa emenda de Amaro Cavalcante, era difuso. Mas surgiu um problema curioso. 1965, regime militar. Emenda constitucional número 16, cria a representação de inconstitucionalidade com legitimação do Procurador-Geral da República. E aí surge o controle concentrado. Mas observem bem, não é uma emenda constitucional gratuita. Era uma emenda que o regime militar queria se proteger de uma maioria oposicionista dentro do parlamento, que pudesse produzir leis contrárias ao regime. Então, com isso, atribuiu ao Supremo Tribunal o controle concentrado, que seria provocado pelo Procurador-Geral da República, que, à época, era ministro do governo. Não foi gratuito. Às vezes você lê coisas desse tipo, o legislador pensou tal coisa. Não, o legislador não pensou nada. O legislador, aqui no caso específico, tinha um problema político, que era a maioria de um Congresso de oposição ao governo, produzindo legislação oposição ao governo. Como é que faz? Vamos mandar um sujeito lá, perante a Suprema Corte, para dizer que aquilo é inconstitucional. E aí surgiu o controle concentrado da constitucionalidade no Brasil. E a coisa se manteve. Se expandiu em 1988, vocês lembram disso, com a ADIM, manteve-se o recurso extraordinário em relação ao controle difuso, e também a inconstitucionalidade por omissão. Em 93, surgiu a ação declaratória de constitucionalidade, 1993. Hamilton, olha o que é a emenda constitucional número 3. É a reforma tributária do governo Itamar, que havia sido apresentada pelo governo Collor. Era a reforma tributária. Não tinha nada que ver com o problema judicional. Só que tinha um problema. Lembre-se, tivemos problema com gasolina e o governo começou a determinar a mistura da gasolina com etanol. Lembra-se disso? Misturavam com etanol, mas começaram a haver ações nos estados contra esse fenômeno. E aí os juízes decidiram como quiseram. Uns não admitiam a mudança do etanol, outros mais criativos diziam que a mistura não podia ser aquela que o governo fixou, tinha que ser mistura menor, etc. e tal. E aí, então, qual foi a solução encontrada? Havia, tramitando dentro do Congresso, paralisado, um projeto de emenda constitucional da época, oferecido pelo senador Roberto Campos. E quem é que fez isso para o Roberto? O Gilmar. O Gilmar tinha redigido esse negócio, eu conhecia aquilo, avisei ao líder do governo na Câmara, porque isso foi na Câmara, começou na Câmara, avisei ao Roberto Freire, que era o líder do governo na Câmara, digo, olha, Roberto, enfia esse negócio lá dentro, porque esse pessoal tributarista não entende nada disso. E não vamos tomar conhecimento disso. E aí o que a gente fez? O Roberto, tudo bem, então vamos fazer assim, mas faz o seguinte, coloca também uma segunda ação de competência do STJ para a interpretação do direito federal. Foi aprovado. Ninguém se deu conta daquilo. O relator, na época, topou, fizeram isso, depois vai para o Senado. Quando chegou no Senado, cai na mão do Josafá Marinho. Aí o Josafá, a OAB se deu conta
que tinha surgido uma ação nova, que ele não sabia o que era, e que diminuiria, teoricamente, as demandas judiciais, etc., declarando a constitucionalidade, que era declaratório de constitucionalidade. E aí fizemos uma negociação política, eu estava lá, uma negociação política com o Josafá, e aconteceu o que nós prevíamos. Entregamos a lei de interpretação do direito federal, a ação de interpretação, e manteve-se a ação direta de constitucionalidade. Coisa que foi inventada pelo Pertence. O Pertence, na época do Itamar, que ele era procurador-geral, houve um problema sério. Aí ele fez o seguinte, ele entrou com uma ação, mandou um procurador dele entrar com ação declaratória de inconstitucionalidade, aliás, uma representação de constitucionalidade, já era declaratória de inconstitucionalidade de uma lei, dessa lei que estava incomodando. Vai para o julgamento no plenário, aí o Pertence faz uma sustentação oral contra a inconstitucionalidade, dizendo o seguinte, que decidida pela indeferida a ação, estamos reconhecendo a constitucionalidade da lei. E, com isso, você criou o efeito dúplice da ação de inconstitucionalidade. Se julgada improcedente, a lei é constitucional. Se julgada procedente, a lei inconstitucional acabou. Mas era complicado isso, porque dependeria do procurador-geral, e isso criou. Aí o Gilmar é que bolou essa história aí da ação declaratória de constitucionalidade. Bom, por que eu disse tudo isso? Para entender de que a questão que nós temos hoje, e que é premente, é da judicialização da política. Vamos começar pela distinguir judicialização da política de ativismo judicial. E nessa distinção, nós verificamos o seguinte, qual é a causa do tamanho da judicialização da política no Brasil, principalmente? Basicamente, é a incapacidade da política resolver os seus conflitos. E a política não resolvendo os seus conflitos, a política se vai para o judiciário e pede ao judiciário que decida o conflito, que é um conflito político não resolvido. Além de outros problemas. A constitucionalização dos direitos sociais. Só que a magistratura não entendeu, naquele primeiro momento, de que haviam dois tipos de direitos sociais. Os direitos civis, os direitos políticos, cuja satisfação não dependia de nenhum ato do obrigado. Bastava um mero exercício. É aquilo que os alemães chamam de Kannrecht, ou seja, direito potestativo. Entra, satisfaz. Direito de ir e vir, direito de votar, etc. Independe de uma contraprestação. Mas os direitos econômicos e sociais que surgiram no final do século XIX e que dominaram o Partido Socialista do século XVIII, e depois o New Deal americano, introduziu também direitos econômicos, que dependiam de uma satisfação, de uma prestação que tinha que ser feita do Estado. Direito à habitação, direito à saúde, isso tudo custa dinheiro. E aí tem uma análise curiosa de um politicólogo que vocês conhecem, Giovanni Sartori, dizendo que, nesse momento, o Estado entrou em déficit. Por quê? Porque o eleitorado, e aqui vem Hamilton, porque a maioria do eleitorado começou a eleger reivindicante dos direitos sociais. E aí, fazendo isto, começaram a assegurar, e os juízes começaram também a assegurar a satisfação dos direitos sociais. E aí o negócio deu confusão. E aí começa, ou seja, o ativismo judicial, ou melhor, a judicialização da política, é um fenômeno importante. Primeiro, porque o Poder Judiciário, para compor maiorias, também precisa fazer leis ambíguas, porque senão não consegue fazer a maioria, tendo visto a numeridade de partidos. Então você faz uma lei ambígua, e no momento que você faz uma lei ambígua, você transforma o aplicador da lei como uma espécie de legislador supletivo. Porque a ambiguidade, vamos supor, admite 4 alternativas. Dessas 4 alternativas, o juiz escolheu uma delas, para tentar resolver o problema específico. E aí nós caímos, então, naquilo que nós chamamos de judicialização da política, que conhecemos hoje praticamente. É bom dizer, desde logo, que o
o Supremo Tribunal Federal, até um determinado momento, eu falo isso até os anos 2000, 2004, o tribunal recusava essas demandas políticas, dizendo o seguinte: a matéria interna corporis. E aí você mandava embora. Eu participei disso, na liderança, nesse caso, do Moreira Alves, que sustentava essa situação incorretamente. Agora, nós chegamos de como se comportam os juízes perante a judicialização da política. E eu, nada mais, nada menos, vou ler um texto do Luiz Roberto Barroso. Escolha, o que é a judicialização, o ativismo judicial, diz ele? É a escolha de um modo específico, proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e o alcance, legislando. Toda essa conversa toda, muito bem feita pelo Barroso, nada mais é que atribui o poder, porque o que significa escolha de um modo específico proativo? É a escolha feita pelo juiz, seja ela qual for. E diz mais o Barroso: é a participação mais ampla e intensa do judiciário na concretização de valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros poderes. Ou seja, chamou para si a capacidade de legislar. Diz mais: é a aplicação direta da Constituição às situações não expressamente previstas. Aqui já não tem lei. Aqui, não tendo lei, atribui-se a competência de aplicar diretamente a Constituição às situações não expressamente previstas no seu texto, e independentemente da manifestação do legislador ordinário. Está absolutamente, digamos, honesto o Barroso, quando confessa que a finalidade é tomar conta, ao fim e ao cabo. E mais, a declaração de inconstitucionalidade, agora vem outra coisa, de atos normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos. O que é isso, hein? O que é critérios menos rígidos, a declaração de inconstitucionalidade? Que os de patente e ostensiva violação da Constituição. É aquela história da interpretação conforme a Constituição. Ou seja, a lei vem, há uma ação de inconstitucionalidade, o tribunal resolve fazer uma interpretação conforme a Constituição. Eu não sei bem que seja isso, mas, olhando os casos, a gente vai verificar. Interpretação conforme a Constituição, criando uma solução que não está prevista na lei e que, pela cabeça do magistrado, está compatível com a Constituição. Ou seja, compatibiliza o texto da lei com a Constituição. Ou seja, substitui o texto da lei. Correto? E aí, é por isso, e é exatamente por isso, ou seja, acaba sendo uma lei nova. E é exatamente por isso que se criou um instrumento político importante, a modulação da decisão. Vamos modular, porque senão vamos ter que aplicar aos casos anteriores aquilo que interpretamos agora. A retroatividade, aspas, da interpretação. Então vamos jogar para frente, para conflitar menos. Leia-se, por exemplo, a ação de inconstitucionalidade, que foi votada já pelo Supremo, no caso específico das presidências dos cargos nas estatais, em que se proibia políticos de ingressar no caso das estatais. Lembram-se disso? Foi concedido uma liminar contra essa disposição, o governo Lula preencheu todos os cargos que queria, no mérito, o tribunal declara a inconstitucionalidade da lei, mas diz é inconstitucional desde agora, não desde então, para não mexer na situação anterior. Você vê a complicação, digamos, de jogo político que isso pode. Eu vou botar algumas hipóteses rapidamente, eu já estou escutando o negócio aí, né? Não te preocupe. Mas como eu perdi a gravata, não tem mais, aí fica mais solto. Observem bem, hipótese. Competência. Usurpação de competência, e diz o Barroso, que é exatamente isso, que supostamente devem ser tomadas por outros órgãos. Chama a competência para si.
assumir a competência não claramente atribuída a si ou aos outros órgãos, e a interpretação da Constituição considerada não plausível texto, vejam, não plausível texto da lei. Aí abre-se um parênteses e aparece uma coisa estranha. Princípio da proporcionalidade. E ali cabe tudo. Tudo o que eles quiserem botar. Correto? Não adianta você dar, mas se não é o princípio da proporcionalidade, vamos discutir, porque não tem o que discutir. Isso é um adjetivo. Vejam esses fundamentos. Quais são os fundamentos que são dados pelo tribunal de decidir essas leis, de decidir essas demandas? Fala primeiro nos princípios gerais do direito. Coisa que, quando nós estudamos direito, os professores, quando não sabiam explicar alguma coisa, diziam, não, mas isso está de acordo com os princípios gerais do direito. A gente não sabia bem o que era aquilo. Lembra-se disso? É a mesma coisa que usando aos professores de filosofia, que diz, não, aí diz assim, não, isso está na natureza das coisas. Que não significa nada. Mas é uma forma retórica de você ir adiante. No caso específico dos princípios gerais de direito, tem os princípios implícitos, aliás, os explícitos, que estão no texto da Constituição, e os implícitos. Eu, quando estava no Supremo, eu fiquei anotando os discursos de advogados sobre princípios. Olha, apareceu, eu anotei uns 60. Mas agora você tem um trabalho bom aí, feito pelo tributarista, que ele tem um tijolo desse tamanho, são os princípios de direito. É uma espécie de dicionário dos princípios de direito. Os explícitos da Constituição são a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. São os implícitos. Aliás, os explícitos. Os implícitos, a proporcionalidade, o princípio da igualdade, o princípio da boa-fé, e depois vem aquele negócio, boa-fé objetiva, boa-fé subjetiva, e enrola todo mundo. Segurança jurídica, razoabilidade, tudo isso é princípios implícitos, não tem mais. Ou seja, isso é um instrumental usado para o ativismo judicial referido pelo Barroso. Quando o Barroso diz que vamos fazer uma interpretação proativa, não sei o quê, acaba recorrendo aos princípios para isso. E agora vem o mais curioso, que é a proibição do non-liquid, que a Constituição estabelece que o Poder Judiciário não pode deixar de decidir as demandas de mérito. Então, sustentam e dão uma interpretação elástica ao artigo 5º, inciso 25 da Constituição, que diz o seguinte: a lei não excluirá a apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito. Significa que todas as ações têm que ser decididas. Mas o Código de Processo Civil, embora tenha feito uma mudança, um novo código, tenha feito uma mudança, tem uma coisa que continua. Hoje fala assim, que é mérito, uma decisão de mérito, antes não era uma decisão de mérito, que era a verificação da possibilidade jurídica do pedido. Lembra-se disso, que era carência de ação? E depois, agora, por não sei bem porquê, o Fux resolveu tirar a palavra carência de ação, ficou dois requisitos de carência de ação, que era, antigamente, a legitimidade para a causa, e esta última ficou como decisão de mérito. Ou seja, não era uma discussão antiga, que é da Escola Paulista de Processo Civil com a Escola Gaúcha de Processo Civil. Nós sustentávamos lá no Rio Grande que tudo era decisão de mérito, porque resolvia a lide. E aqui sustentava, de acordo com as aulas que discutidas aqui, do Liebman, que não era isso. Agora, quais são as objeções que podemos ter para essas coisas? Primeiro, competência constitucional. Há uma extrapolação da competência constitucional. Legitimidade democrática. E o princípio da legalidade, que é ligado como princípio, acaba sendo descumprido. E a interferência no espaço dos outros órgãos. E a politização do Poder Judiciário, que é o efeito mais grave. E a incapacidade institucional do Poder Judiciário para certas matérias.
E eu mexia com eles recentemente, disse, escuta, vocês vão começar a ter que criar comissão de economia, comissão de transporte, comissão não sei do quê. E agora vocês vejam bem, assistam e vejam o problema das audiências públicas que são feitas pelos juízes. Nada mais é do que uma tentativa de encontrar uma saída para a inexistência de comissões. Porque ou a lei é inconstitucional ou é inconstitucional. Aí o sujeito resolve ouvir fulano, beltrano, etc. Vejam primeiro, casos de competência, de usurpação de competência. Controle das emendas constitucionais. Temos um caso da reforma da Previdência, lembre-se da contribuição dos inativos, e ainda a criação do CNJ. Quando foi criado o CNJ, se atribuiu ao Supremo a possibilidade de julgar inconstitucional essa emenda constitucional. E me desculpe os juízes presentes, mas na época eu trabalhei muito por essa emenda constitucional 45, criou o CNJ, etc. O fato é que havia uma disputa. A magistratura era contra. Absolutamente contra. Contra isso. Aí foi decidido, o relator foi o César Peluso, que era o juiz de carreira, admitiu a existência do CNJ, o Pertença era contra, porque achava que a presença de estranhos dentro do Conselho, os estranhos quem eram? Era o representante da OAB, os representantes da Câmara e do Senado, que eram estranhos ao processo. E então haveria um controle externo, lembra-se daquela palavra, controle externo, controle interno, uma palavra maldita. Ficou, o Conselho Nacional de Justiça ficou decidido. Agora, depois, a MB entrou com uma ação de inconstitucionalidade, uma decisão do CNJ sobre aquele fato, conhecido todos de vocês, que era o problema dos juízes estarem indicando parentes para trabalhar no tribunal, que era o nepotismo. Aí o que aconteceu? A MB, que, digamos, aspas, é liderada pelos juízes de primeiro grau, entrou com ação de constitucionalidade da decisão do STJ, do CNJ, pela manutenção das regras que proibiam o nepotismo. Eu vou contar uma brincadeira para vocês. Eu era presidente do tribunal na época, entraram lá que aquela coisa, toda vez que vão levar uma ação de inconstitucional, tem imprensa, tem não sei o quê, não é só entregar lá. O advogado aproveita isso também, etc. Aí eles foram entregar para mim, uma solenidade, etc. Aí eu recebi, olhei, disse assim, mas olha, estou achando curioso. É a AMB que está assinando, mas e as associações, e os juízes de segundo grau? Porque as associações hoje são controladas pelo juiz de primeiro grau. Lembre-se que, anteriormente, as associações judiciais eram presididas por desembargadores. Hoje, não tem jeito, estão fora do jogo. Aí eu mexi com eles e disse, está bem, eu estou entendendo. Veja, nós estamos prestigiando o CNJ para votar essa lei, a reconhecer a constitucionalidade da regra do CNJ sobre o nepotismo. Aí eu olhei para eles e ri para eles. Não está certo, está bem, eu entendi tudo. Acontece que vocês, do primeiro grau, não podem nomear ninguém, mas no segundo grau pode. Daí porque vocês estão levando adiante uma briga interna também. Aí o cara, não, mas não é assim, depois riu e concordou. Bom, controle das emendas constitucionais, o fundamento é a violação de causas pétreas explícitas ou implícitas. Aí começou a aparecer cláusulas pétreas implícitas, para efeito de assegurar a manutenção daquilo. E as objeções, primeiro, não é controle constitucional de lei. Não é controle constitucional de lei, é controle constitucional de emenda. Não há previsão na Constituição para uma interpretação elástica do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. E, segundo, o controle da constitucionalidade é exercido em diferentes momentos. O primeiro momento do controle da constitucionalidade das leis, ou dos projetos de lei, dos projetos de PEC, é feito pela Comissão de Justiça das Casas Legislativas. Quando se transforma em lei, o controle da constitucionalidade transfere para o Judiciário. Mas não, eles pularam a cerca e entraram dentro do Legislativo. Aí começam os conflitos com o Legislativo.
E depois o seguinte, a maioria dos casos em que foram ajuizadas as ações perderam o objeto, porque quando foram votar, já tinha sido aprovada a lei. Então não cabia mais. Proposta de emenda à Constituição é a mesma coisa. É um controle prévio autoatribuído. E pretende, com isso, bloquear a deliberação do Poder Legislativo. Projeto de lei, controle prévio. Houve uma decisão que rejeitou do Supremo a possibilidade do projeto de lei ser controlado pelo Supremo. No entanto, tem um voto longo, muito bem estabelecido pelo Gilmar, admitindo isso. Então, não se assustem que lá adiante o tribunal mude de posição. Estabeleceu também uma limitação para a propor ações de inconstitucionalidade. Tem um elenco enorme de legitimados ativos para ação de inconstitucionalidade. Aí o tribunal disse o seguinte, que as entidades de classe e confederações só podem ajuizar havendo pertinência temática. Restringiram a capacidade... A OAB ficou fora, né? A OAB ficou fora, ficou mantida. Bom, eu estou indo longe demais, eu teria exemplos sobre nomeação de ministro de Estado. Lembre-se, o hoje presidente Lula havia sido indicado pela presidente Dilma para chefe da Casa Civil. Aí surgiu aquele negócio como é o nome do procurador-geral hoje? Bessias. Lembra-se? Ficou Bessias. O PC vai levar para você assinar, não sei o quê. Aí decidiram, o Supremo decidiu que podia. E aí sustentou a existência de problemas de moralidade, argumentos genéricos disso. Aí o que aconteceu? A primeira instância copia isso. No governo Temer, para cumprir um acordo político, o Michel pretende nomear como ministra do Trabalho a deputada Cristiane Brasil. E aí, não foi nomeada. E depois, quando foram decidir essa DPF, ela estava prejudicada, porque ela não tinha sido nomeada. Já tinha sido nomeado outro. Imunidades parlamentares é a mesma coisa. Tu tens as imunidades materiais, as imunidades formais. Aliás, imunidade formal, que é do foro especial, lembra-se aquela oscilação do foro especial. É o Supremo, não é o Supremo, ele vai ser julgado pelo primeiro grau, vai ser julgado pelo segundo grau. E aí vem aquela história dos crimes praticados no exercício do mandato e com relação ao exercício do mandato. Aliás, no exercício do cargo e em relação ao exercício do mandato. A mesma coisa. Decide de um jeito, decide do outro. Prisão cautelar, prevê a Constituição para os parlamentares, só em flagrante delito. Está lá. Foi relativizada essa regra. Prisão do senador Delcídio Amaral. Lembra-se disso? Mantiveram o Delcídio preso, embora não houvesse flagrante delito. Aí, qual foi a saída? O Supremo considerou ser crime permanente. E, sendo crime permanente, a flagrância ficava permanente. Tem paciência. Medida cautelar, admissibilidade, crime ocorrido após a diplomação, dos direitos fundamentais, o antissemitismo, da regra de Elvanger, que esse eu participei, inclusive. Crimes hediondos, quando estabeleceu a progressão de regime, estabeleceu-se por decisão. Greve, estabeleceu um regime do setor privado para o setor público, até que o Congresso votasse a lei. Poder Legislativo, a presidência das casas em linha sucessória. Alguém queria fazer com que o Renan, eu não me lembro se era o Renan, presidente da Câmara, não podia entrar na linha sucessória porque ele tinha um processo criminal. E o tribunal reconheceu, disse, não pode. Mas ele pode ficar na presidência da Câmara, mas não pode entrar na linha sucessória porque ele tem uma condenação criminal. Extensão do prazo de limitação da tramitação das medidas provisórias, a Constituição é explícita nisso, aumentou-se o prazo. Houve algumas regras que foram importantes em relação ao Covid. Tinha lá. Agora, eu não vou ler mais isso aqui, porque chega. Eu só quero chamar a atenção de vocês o seguinte.
a disciplina das atividades policiais do Estado do Rio de Janeiro. Lembre-se que proibiram que a polícia militar subisse os morros, né? Tem autorização constitucional para isso? De o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, entrar nessas coisas? Mas teve lá, dizendo que não podia. E continua. E ainda tem execução provisória de pena antes do trânsito julgado. Lembra-se daquela discussão complicada? Entrando depois do trânsito julgado. Descriminalização do aborto até o 3º mês de gestação. Interrupção da gestação de feto anencefalo. Inconstitucionalidade da condução coercitiva. Limites constitucionais à decretação do indulto. Lembre-se, foi um despacho do Barroso. O Temer lá fez um indulto de Natal, indulto igual, copiou os decretos anteriores. Aí entraram com ação dizendo que aquilo ia livrar o pessoal da Lava Jato. Lembra-se disso? Aí o Barroso suspendeu a vigência do decreto e fez um decreto novo. Lembra-se? No despacho tinha um decreto novo. Vai ter que ser assim. Eu disse isso para ele, né? Ele fica pulando. E o Ministério Público fazia investigação criminal. Isso tem discussão na Constituinte que derrubou isso, que não admitiu, mas ficou assegurado. Depois é o seguinte, investigações criminais que não terminam nunca, né? Matéria eleitoral, entrou no financiamento de campanha, depois houve a emenda constitucional, mas eles decidiram que não podia haver financiamento de campanha por pessoa jurídica. Aí criou-se, com a lei, o fundo partidário que deu o que deu, né? A confusão que está dando esse fundo partidário, que cada vez cresce mais. A infidelidade partidária, a perda do mandato de deputado. Eles aplicaram o princípio democrático. Quando, na verdade, o nosso sistema eleitoral, o deputado é eleito pela sua base eleitoral. O partido não tem nada a ver com aquilo. Mas ficava um problema. Vai ser ele fiel ao partido ou fiel à base? O Supremo entendeu que tinha que ser fiel ao partido. E aí os deputados que foram fiéis à base acabaram perdendo o mandato. Houve também a primeira decisão sobre cláusula de barreira. Declararam inconstitucionalidade. Depois agora não houve nenhuma ação nesse sentido. Saúde, distribuição de remédios sem lista estabelecida na Anvisa. Enfim, todas essas coisas eu estou lendo e dizendo a vocês que são fenômenos que nós temos que ler e assistir com tranquilidade. E examinar algo que eu tenho sustentado, de que estamos num momento e aí eu encerro, nós estamos num momento de disfuncionalidade, tanto do Executivo, como do Legislativo, como do Judiciário. Quanto ao Legislativo, basta vocês examinarem as questões relativas ao orçamento, as emendas orçamentárias. Lembre-se que o Supremo tinha derrubado a emenda do relator em 2022. Quando o Lula tomou posse, o orçamento previa 19 milhões de emendas do relator. Aí o governo e o Congresso dividiram a metade. A metade foi para as emendas individuais e a outra metade ficou para o governo. Se criou as emendas impositivas. As emendas impositivas, eu acho razoável, só que tem problemas no exercício disso. Então, eu não chega. Eu peço desculpas a você por essa, enfim, esse pinga-pinga de situações. Agora, eu lembro o seguinte, de que na relação do Executivo com o Legislativo, neste ano, emendas parlamentares globais, ou seja, individuais, de bancada, etc., são 56 bilhões. Agora está se discutindo a emenda PIX. Então tem a emenda PIX, aí o ministro relator convoca uma reunião para fazer um acordo. Eu concordo que possa fazer isso, mas não com a visibilidade que se deu. Essa coisa tem que ser conversada, etc. Não pode. Porque aí fica o seguinte, tem acordo. Vamos acordar. Então deixa de ser constitucional ou inconstitucional, porque houve um acordo. É eficaz. E aqui surge o que eu queria dizer a vocês. Por exemplo, tem um professor, que vocês conhecem, que diz o seguinte, o grande problema disso tudo é que tem ações fofas.
fofas, gostosas. Fofinha. A ação do aborto é uma ação fofa. É uma decisão fofa, todo mundo gosta. Logo pode fazer. A decisão sobre o anencefalo também é fofa, embora não esteja previsto. Mas tudo isso está avançando demais. E, ou seja, o fofa está se expandindo. E onde é que vamos parar com isso? Então, eu acho que nós temos que pensar, e principalmente a Ordem dos Advogados do Brasil, teria que ser mais atuante no que diz respeito, à federal, né? No que diz respeito a esse tipo de injunção, para tentar recompor isto. Não dá para pensar que a gente vai tentar mudar de uma hora para outra. Não tem. Tem que estabelecer uma estratégia política para começar a estabelecer regras em relação ao próprio Executivo. O Executivo, o presidente Lula não teve programa de governo. Assume, nomeia os ministros. Aí tem 2 grupos de ministros. Aqueles ministros que são, digamos, ansiosos e ativistas e os não ativistas. Os ativistas começaram a fazer projetos. Aí a Casa Civil chamou, não pode. Lembra-se do caso daquele prefeito aqui de São Paulo. O ministro que botou lá um negócio de passagem, lembra daquela história? A Casa Civil disse, não pode. Ou seja, não tendo programa, aqueles que têm atividade, que são ativos, vão inventar. E tem aqueles que não inventam nada, porque se inventarem vão ter problema, então resolve ficar quieto. E não tem projeto nenhum. Por quê? Porque não tem projeto. E se nós tivéssemos projeto definindo isso, os ministros estariam com delegação decorrente do projeto de Estado, de governo. Isso é que afasta toda a nossa possibilidade. Desculpe o tempo. Obrigado. Ministro. Queria, enfim, agradecer a oportunidade, a aula, passar às mãos do ministro uma pequena placa alusiva a este dia e também a medalha dos 150 anos do Instituto.